Amém. Amém, então, bora começar? Bora. Hoje não vai ter louvor, não? Hoje não vai ter aquele louvor. Hoje ainda não, gente. Em breve estarei retomando com o violão, né? Mas por Sim. enquanto com esse barrigão aqui tá meio dificinho. Até fôlego pra cantar tá difícil. Vamos cantar aquele lá, Desemboca o Vaso. Desemboca o Vaso. Bom, vamos começar? Amém. Ó, hoje a gente tá falando sobre o quê? Sobre o quê? Escolhas. Escolhas, tá bom? A gente começou semana passada e a gente tá dando a continuação essa semana. Então a gente, pega aí sua caneta e o papel aí que vai ser forte e tremendo. Amém. Então a gente quer trabalhar com vocês, assim, questões muito importantes sobre como escolher, né? E como tomar as melhores decisões para a minha vida. Sim. Eu tenho que tomar várias decisões. Eu sou jovem, eu sou adulto, eu sou adolescente. Eu já sou master, mas eu ainda tenho dificuldade de tomar algumas decisões. Eu preciso tomar algumas decisões e eu não sei por onde começar. A gente quer ajudar vocês aqui com a palavra de Deus. Espero que essa palavra realmente os alcance e os edifique. Ok. Semana passada eu falei que eu comecei falando que Deus não escolhe pra gente algumas coisas, né? Uhum. Deus não escolhe pra gente algumas situações. Mas olha só que interessante, né? Deus não nos deixa desamparados. Verdade. Porque às vezes o jovem fala assim, agora piorou. Eu já escolho, se for depender de mim, eu escolho totalmente errado. Aí Deus não escolhe por mim, então eu tô na roça. Mas o interessante que nós vamos trabalhar com você hoje é que Deus nos dá as diretrizes, Deus nos dá mediante algumas instruções e hoje a gente vai trabalhar. Tá com a Bíblia física aí? Você tá com a Bíblia física aí? A minha tá aqui. Ok? Como que Deus então se revela a sua vontade a nós? Como que Ele nos ajuda a escolher, ok? E ele vai nos ajudar através de duas maneiras. E hoje a gente vai falar de duas maneiras hoje, as principais maneiras. A primeira é através do Espírito Santo. Então, frisando, como Deus nos ajuda a escolher através do Espírito Santo. Abre sua Bíblia em João, tá com a Bíblia física aí, fica com ela aí que a gente vai hoje folhear bastante. João 16:13. João 16:13. Achou? Você pode ler, por favor? Uhum. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. Ok? Então, o Espírito da verdade. Mas quem é esse Espírito? O Espírito Santo, enviado por nosso Senhor Jesus Cristo, enviado por o Pai, para ser o nosso paracleto, o nosso consolador. É Ele que nos auxilia e Ele é chamado também de Espírito da verdade. Então Ele te ajuda, ok? A tomar decisões, a fazer escolha. Então anotou aí? Então como é basicamente importantíssimo você anotar isso, o Espírito da verdade, o Espírito Santo te ajuda a tomar decisões e a fazer escolhas. Ele é seu guia, né? Esse ele é o seu guia. Outro ponto que a gente gostaria de trabalhar também, como que Deus, né, se revela a sua vontade, a sua escolha, abre sua Bíblia em Salmo 119, versículo 105, ok? Salmo 119, versículo 105. Aquele salmo bem pequenininho, né? Você está até estranhando. Como assim versículo 105? Porque é um salmo gigante, ok? Salmo 119, verso 105. Isso. Ok. Você pode ler, por favor? Posso. A sua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, o segundo, como que ele se revela? Ele se revela através da sua palavra. Então, frisou bem? Ele se revela a sua vontade através do Espírito Santo e através da palavra, da sua palavra, ok? A gente tá falando isso aqui mesmo, de Bíblia, tá bom? Então, não é a gente tá falando de cartomante aqui não, tá falando aqui tá falando de Bíblia, tá então, bom? basicamente, você tem o Espírito Santo como seu guia, né? E a Bíblia, digamos, como seu mapa, como a sua bússola, né?
Esses basicamente são os princípios chaves para você começar a tomar decisões e decisões certas, decisões coerentes, assertivas para sua vida. Bom, sabendo disso, querido, nós queremos continuar trazer alguns princípios que vai te ajudar, baseado mediante a palavra de Deus e o Espírito Santo. Alguns princípios que vai te ajudar a fazer escolha. Né? Então, vamos lá começar? Vamos. Primeiro, então, vamos aqui. Deixa eu só colocar aqui no ponto aqui. Já tinha colocado Já tinha certinho. colocado? Então, beleza. Deixar ela aqui no controle. Então, primeiro, você quer falar o primeiro ponto já? Bom, então, para você saber que você está tomando uma direção correta, né, para tomada de decisão, é começar conhecendo a palavra de Deus. Sim. Né? Você tendo familiaridade com a Bíblia, porque tudo que o Senhor for direcionar a sua vida e tudo que você precisar de direção para sua vida, você tem que se basear, se pautar pela palavra. Então, assim, você precisa ter um respaldo bíblico. Sim. A gente começando a falar da Bíblia, porque é o principal. Sim. Né? Sem a palavra do Senhor, sem conhecer a Bíblia, você não vai conseguir tomar escolhas e fazer escolhas certas. Você já se familiarizou aí com a utilização do GPS? Né? Quando você abre ali o GPS, ele vai te mostrando a rota, né? E ele vai mostrando o que tem nessa rota, se você tem que virar para a direita, virar para a esquerda, e assim você vai conseguir chegar no seu destino, né? Basicamente, as escolhas pela palavra de Deus é a mesma coisa. Quando você se familiariza, você entende como funciona, vamos colocar esse aplicativo, Sim. né? Você vai começando a interpretar melhor aquilo que o caráter de Deus, a forma como ele se revela a nós e aquilo que ele espera de nós. Então, as nossas decisões vão ser muito mais claras, né? Serão muito mais corretas, mais coerentes, quando a gente tem familiaridade com os princípios da palavra de Deus. E Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que se revela. E ele se revela através da sua palavra. Então, sem conhecimento de palavra, você vai fazer escolhas, sempre vai fazer escolhas erradas, ok? Então, assim, a gente tem que fazer algumas perguntas, né? A gente tem que fazer algumas perguntas sobre a questão quando a gente vai tomar decisão baseada na palavra. Você quer falar esse ponto sobre fazer escolhas que vai fazer? Bom, uma das coisas, por exemplo, que você sabe que na palavra, isso nunca, a Bíblia nunca vai te direcionar para isso essa escolha vai me levar a pecar? Sim. Né? Se eu fazendo uma análise, né, olhando para mim dentro de algo que eu quero escolher, por exemplo, eu quero viajar para um outro país, né? Isso vai me levar a pecar? Aí você pode perguntar, talvez pode se falar assim, viajar para um outro país não tem nada demais, não tem problema nenhum, só quero fazer uma viagem. Mas quais são as intenções nessa viagem? Sim. Quem que você vai encontrar nessa viagem, ou com quem você vai nessa viagem? O que você pretende fazer por lá? Né? Então, assim, a palavra de Deus, ela sempre vai te nortear nesse sentido, né? Se você, as decisões que você pretende tomar e que você deseja tomar, se ela não está te aproximando de Deus, ou ela estiver ferindo princípios do caráter de Deus, né? Então isso não é uma escolha boa para você. Provavelmente você vai se arrepender muito rapidamente, né? E aí tem um versículo que a gente pode abordar sobre isso, que é o Salmo 119, no verso 9 ao 11. Que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então é isso. E outra coisa, será que edifica? Sim. Essa escolha que eu estou decidindo tomar para minha vida, né? Falando aí da viagem mesmo. Isso vai me edificar, né? Ou será que isso não vai ser muito bom para o meu crescimento? Isso não vai ser bom para o meu desenvolvimento? Será que o local para onde eu pretendo ir, ou as coisas que eu pretendo fazer nesse lugar, não pode, não sei, interferir na minha vida de uma forma negativa, né? Enfim, eu acho que a gente teria tantos exemplos para citar que eu até
eu até fico confusa. Por exemplo, agir de maneira ilegal, né? Tem pessoas que querem ir para um outro país, mas vão com o passaporte todo totalmente incorreto, né? Ou vão para lugares onde realmente tem envolvimento com pessoas muito negativas. Então, será que vai edificar? Né? Eu tô dando um exemplo de uma viagem, tá, gente? Sim. Mas isso serve para tudo na nossa vida. E entra muito na questão do crescimento, né? Tomar uma escolha que vai fazer você crescer, edificar a si mesmo, né? Sim. Muitas vezes o jovem fala assim, pastor, mas não é pecado. Mas eu pergunto, te edifica? Faz você crescer? Faz com que você dá um passo a mais ou vai fazer com que você fique parado? Pastor, mas não é pecado. Mas eu pergunto, te edifica? A escolha que você vai fazer, está fazendo, te edifica? Tá bom? E acho que outro ponto também interessante que a gente tem que pensar quando a gente fala da Bíblia, tomar decisões baseadas na Bíblia isso é muito forte, anota aí, as suas escolhas, ok, que vocês fazem, honra e dá glória a Deus, é muito forte, né? 1 Coríntios, se quiser falar um pouquinho sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Isso, porque assim, a grande questão entra, por que você foi criado? Para dar glória ao Senhor. Jovem, você foi criado para dar glória ao Senhor. Tá bom? Achou? Na palavra de Deus, em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, realmente, toda escolha que você pretende fazer, com quem eu vou namorar, se essas amizades são as melhores com as quais eu preciso conviver, o trabalho que eu estou escolhendo para trabalhar, a faculdade que eu quero fazer, o curso que eu quero fazer, enfim, eu acho que tudo, quando converge para Deus, quando inclina-se para Deus, não tem como você errar, não tem como você falhar. E às vezes assim, pode até parecer que nos seus planos as coisas não saíram como planejado, só que até mesmo aqueles problemas que podem ser gerados no meio do percurso, no meio do caminho, vão te levar a um crescimento e um amadurecimento muito grande que vai edificar outras vidas também, né? Sim, e até questão desde a simples a mais complexa, tudo, como diz o versículo, para glória de Deus. Tá bom? Então esses são os parâmetros que você tem que fazer, a gente já falou, né? Vai te fazer pecar? Te edifica e é para honra e glória do Senhor, tá bom? Até soltando fogos agora. Tá soltando fogos porque nós estamos aqui no Conexão Pauta ao vivo hoje, é bênção demais, beleza? Vamos prosseguir? Bom, e uma outra maneira, né, de tomar decisões, de fazer escolhas que vão realmente edificar as nossas vidas, não fazer isso antes de orar. Sim. Né? Como nós falamos lá no início, o Espírito Santo, ele é o nosso guia. E quando nós nos colocamos em oração, o que é oração, né? É simplesmente um diálogo com Deus, uma conversa com Deus. Hoje nós somos casados e quando eu quero tomar uma decisão relacionada a algo da minha vida, eu sempre compartilho com meu esposo. Meu amor, eu quero fazer tal coisa, estou pensando, não sei, em estudar isso, fazer uma pós-graduação e tudo mais. E eu compartilho isso com ele, saber a opinião dele, é muito importante para mim, né? E não é diferente com a pessoa do Espírito Santo, né? Quando você tem algo a fazer, uma escolha a decidir, é muito legal que você leve isso em oração a Deus. Sim, e nós vemos o maior exemplo do nosso mestre, Jesus. Verdade. Até Jesus, quando ele foi escolher os seus discípulos, né, ele se retirou. Se você tiver fácil aí, se você achar a Bíblia rápida aí, em Lucas 6,12. Lucas 6,12. Olha o exemplo do mestre. Antes de escolher os discípulos, o nosso Jesus, para isso fazer uma escolha, ele orou, ok? Então Lucas 6, versículo 12 vai dizer assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Senão eu já consegui achar aqui. Tá. Pode ler? Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração. Isso mesmo, a noite toda em oração. E aí a gente quer fazer a escolha sem orar.
É muito engraçado quando eu reflito sobre esse versículo, né? Porque fala que Jesus, ele ficou a noite toda em oração para escolher seus discípulos, né? E se a gente para olhar e analisar, gente, friamente, quem que foi os discípulos de Jesus, hein? Que grupinho mais esquisito. Sim. Isso porque foi escolhido em oração, quem dirá se não fosse. Sim. Mas na realidade Jesus sabia muito bem tudo aquilo que ele estava fazendo. E ele conhecia o caráter e a profundidade daqueles homens a quem ele escolheu. Então, como a gente estava mencionando, né? Não importa se... Quando você toma uma decisão baseada na palavra de Deus, nos princípios de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, mesmo aquilo que aparentemente não é conforme os ajustes que você gostaria, né? Isso vai trazer crescimento, isso vai trazer glória para Deus, isso vai trazer bênçãos para a sua vida, né? E olha só quem se tornaram depois esses discípulos. Certa vez eu ouvi de um pastor e eu achei muito interessante. Quando nós passamos pouco tempo com Deus em oração, nós passamos muito mais tempo com o problema. É verdade. Agora, quando nós passamos mais tempo com Deus, o problema, nós passamos menos tempo com o problema. Sim. Jesus, ele ficou, no versículo aqui de Lucas, ele passou a noite toda orando para escolher os discípulos. E nós ficamos um bom tempo com o problema. O jovem, principalmente, ele fica lá se matando, mas não consegue passar 20 minutos do dia orando pela escolha. Nossa, isso fala muito comigo, gente, porque quantas vezes eu me sinto tão ansiosa diante de uma decisão que eu tenho que tomar, como que eu fico inquieta, angustiada, nossa, eu preciso, o que eu faço? E eu fico ali quebrando a cabeça, tentando achar uma solução. Eu acho que se eu fizesse isso, né, muito mais de uma forma prática, porque eu acho que todos nós temos que se corrigir nesse sentido, né? Quanto mais tempo a gente passa em oração, menos tempo com o problema. Sim. Menos tempo quebrando a cabeça com o problema. Sim. E a gente consegue tomar decisão mais fácil, mais rápido e mais assertiva, né? Sim. Então, assim, jovem, irmão que está aqui nos assistindo, antes de fazer uma escolha, ore, ok? Senão você vai dar com burros na água. Mais tempo com problema. Mais tempo com problema, tá bom? Ok. Quer falar sobre outro ponto? Vamos partir para o próximo ponto, sobre fazer escolhas. Escolha com sabedoria. Em Tiago, se puder abrir, por favor, Tiago 1,5, ok? Muito jovem chega perto de mim, pastor, mas eu não sei escolher. Pastor, como eu não tenho sabedoria? Olha só como é que isso vai te ajudar. Olha só o que esse versículo de Tiago 1,5 vai trazer para você. Que vai virar uma chave na sua vida. Então, escolha com sabedoria. Pode ler? Se você não tem, olha só o que esse versículo diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Olha só, então, pastor, eu não tenho sabedoria para escolher. Olha o que a Bíblia está dizendo. Peça sabedoria, que Ele vai te dar sabedoria para escolher. Irmão que está aqui, muitas vezes agindo por falta de sabedoria, é só pedir a Ele que Ele libera sobre você a sabedoria do alto para tomar essa decisão e fazer essa escolha. Sim, uma outra forma de você tomar essa decisão peça ajuda, Sim. Peça conselhos. Eu orei, eu já li a palavra, mas mesmo assim eu ainda estou em dúvida, eu ainda não sei como fazer essa escolha, tomar essa decisão que é tão difícil, né? Então, às vezes, Deus ele não se utiliza apenas da sua palavra, Ele sempre vai confirmar com a sua palavra, mas às vezes Ele quer usar outros meios também de se comunicar com você. E pode ser através de um amigo, um conselheiro, né? Alguém mais experiente. Sim. Eu costumo dizer que sempre o caminho que você já trilhou, outros já trilharam. É verdade. Tá, e há um versículo que fala sobre a questão do conselho, pedir conselhos, né? O sábio, ele pede conselhos. É o versículo 22, Provérbios 15, 22, que diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos. Olha só. Uau! Fracassam os projetos.
mas com muitos conselheiros há bom êxito. Muitos jovens, né? Eu e a Amanda trabalhamos com jovens, tanto na igreja, tanto na instituição. Muitos jovens, muitas vezes, eles fazem primeiro para depois pedir conselho. Tipo assim, né? Não, vou pular de tal coisa, mas ele pula primeiro, depois que ele tá lá caindo no buraco, que ele fala assim, me socorre. Né? Então, sim, um conselho que a gente dá para fazer escolhas. Tem pessoas que já trilharam isso. Sim. Peça conselhos aos seus líderes, aos seus pastores, a pessoas sábias, aos seus pais. Peça conselhos, porque aí você vai ter meio caminho já andado. Não que isso vai te livrar você de algumas dificuldades, né? Mas você já vai estar ciente da situação. Sim, e saber com quem você pode contar também, né? Porque essa pessoa que te aconselhou, né? E você julgando que essa pessoa seja sábia, que é uma pessoa experiente, né? Que o conselho que ela tem para te dar vai passar por aquele crivo que nós falamos anteriormente, ela também vai poder caminhar junto com você se algo der errado, né? Por quê? Porque ela já trilhou esse caminho. Então, se ela já trilhou, se ela já passou por algo parecido e semelhante, ainda que algo não saia conforme o roteiro ali, né? O preparado, essa pessoa possivelmente vai poder te ajudar também, né? Nos pós, né? Sim. Nas situações que acontecerem após as decisões e as escolhas. Como uma faculdade, por exemplo, um trabalho, um relacionamento, né? Sim. Então, é muito importante a ajuda de conselheiros. Só para frisar um pouquinho sobre isso, não só às vezes pedir conselho, mas observar. O sábio observa. Verdade. O sábio observa, ele olha e fala, não, aquele caminho que aquela pessoa tomou, olha, não deu certo. A gente tava assistindo um programa aqui em casa, eu e minha esposa, fica a dica aí, a Fera do Brasil, a Fera do Brasil, Bimaster, olha meu igreja, eu gastando uma igreja, Bimaster Brasil, tá certo? É na Netflix. Na Netflix, porque é a Fera do Brasil. Beastmaster. Beastmaster, a gente gasta nessa igreja aqui, é assim mesmo. O que eu observava é o seguinte, os competidores que iam depois, né, os primeiros iam, se arrebentavam, caía lá no trajeto do percurso que eles iam fazer. Aqueles que estavam atrás, eles observavam e falavam, nossa, ele foi para ali, ele caiu. Então, ao observar, eles conseguiam ir mais longe. Então, outro segredinho aí também sobre fazer escolhas é observar. O sábio, ele observa, olha lá, deixa eu ver o que está acontecendo ali. Né? É verdade. Ele aprende, principalmente eu aprendo muito observando pessoas, meus líderes, observo meus líderes, eu observo pessoas que já estão passando naquele caminho. Então, observe também. É verdade. Bom, uma outra forma de escolher, né, de maneira adequada, né, conforme os princípios que a Bíblia vai nos direcionando, é não se basear nos seus sentimentos. E eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis, Sim. né? Porque quando a gente quer tomar uma decisão, vou comprar uma televisão. Você chega numa loja e você vê aquela televisão que você sempre sonhou, que você sempre quis. Tô dando exemplos do dia a dia, tá, gente? Mas, nossa, você vai na empolgação e o valor da televisão é exorbitante. Sim. Você sabe que vai ser bem difícil, né? Custear aquele valor. Mas você toma uma decisão baseada no seu sentimento. Você vai lá e compra. Aí quando você chega em casa, você liga o celular, vai compartilhar com alguém que você comprou uma televisão muito legal. Vem como que fala? O comercialzinho, né? O anúncio. Vem um anúncio no seu celular. A mesma televisão, 50% do valor abaixo. Sim. Quem nunca? E tem pessoas eu já vi pessoas que na base de tomar decisões baseadas em sentimentos, eles comprou algum eletrodoméstico lá, e quando ele chegou em casa ele viu que o volts era diferente, não conectava, né? Então assim, baseou no sentimento, e isso muito em relação a relacionamento também, né? A menina lá vê aquele cara todo, né? Todo bombadão, no coração, saindo o peito, olha, esse o varão.
né? Esse varão. É com essa que eu vou casar. É com essa que eu vou casar. Baseado em sentimento. Aí depois entra em relacionamento e fala assim, caraca, aquele cara que parecia o anjo que se transformou no capitão. Então, em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, vai trazer algo muito interessante sobre isso. Há caminhos, ok? Quando fala de caminhos, fala que a questão também do sentimento, né? Baseado em sentimento. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo, nossa, minha tradução tá igual, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Você precisa achar ao final. Olha só que tradução. Deixa eu achar aqui na minha Mas tradução. ao cabo, a geração de hoje não vai entender isso ao cabo. O que é o cabo, né? Bem provável não, é o final, né? No final vai dar isso. Vamos lá. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final, isso mesmo, conduz à morte. Então, é bem isso, né? Pessoas que entram em relacionamentos baseados em sentimentos. Ah, mas ele me ama, ela me ama, ele é lindo, ela é linda. E na realidade entra num relacionamento totalmente nocivo, totalmente abusivo, né? Compra casa, gente, nossa... Nós, casalzinho, né, temos tantos planos e tantos desejos. A gente sempre quer crescer, quer, né, progredir cada vez mais. E a gente fica sonhando com tantas coisas, né? Um carro que a gente quer trocar, sim, mudar de casa, mudar, né, ampliar agora que a nenenzinha tá chegando. E aí quer fazer a escolha de comprar, sei lá, uma casa, um novo carro. E quantas pessoas, baseadas nos seus sentimentos, vão lá, entram em financiamentos para o resto da sua vida, se endivida completamente, porque tomou uma decisão baseada, né, na emoção, no sentimento, e não colocou ali na ponta do lápis quanto isso irá lhe custar, né? Emocionalmente, financeiramente, é todo um desgaste, né? Sim, e é bem provável, se você tomar decisões baseadas no seu coração, naquela coceirinha no coração, tá sentindo aqui, agora vai. Foi Deus que falou comigo. Deus que falou comigo, ou tipo, tô sentindo aqui. Bem, se não for, por isso eu tô falando assim, geralmente uma pessoa que toma decisões precipitadas assim, baseada em sentimento, ela não tomou decisão baseada na Bíblia. Porque a Bíblia vai falar sobre sabedoria, a Bíblia vai falar sobre saber esperar, a Bíblia vai falar sobre saber confiar em Deus. Sim. Quando você toma uma decisão precipitada em sentimentos, você praticamente deixou Deus de lado. Então, tipo assim, o que Ele me fala através da sua palavra? Sim. Mais uma vez frisando, muitas vezes Deus não escolhe pra gente, mas Ele deixa isso em sua palavra, sobre como tomar escolhas. Tá bom? Sim. Então não espere uma voz audível no seu... Oh, não... Pode ser que ele brade na sua orelha também. Mas não espere uma voz audível. Não me escolha comprar esse carro. Mas ele vai te dar instruções sobre, olha, saber esperar. Sabedoria. Observar. Fazer escolhas na base da ansiedade, que do querer, do não, tô ansioso. Aí entra um monte de coisa e vai lá, não, vamos comprar. Exatamente. Aí fora, fala-se muito que quem vai ao supermercado com fome, compra tudo o que se come, né? Então é bem isso. Às vezes você não tem a necessidade de comprar aquilo, né? Ou de obter aquilo, de estar naquele lugar ou com aquelas pessoas, enfim, não importa a situação, vale-se para tudo. Mas quando você está ansioso, você quer muito, é um desejo, é um sentimento, né, que te consome, você tem uma grande tendência a ser precipitado na sua escolha, na sua decisão. Beleza? Vamos partir para a próxima, senão daqui a pouco termina o tempo. Então, o próximo ponto é tomar decisões com coragem. Sim. Uma coisa que paralisa muitas pessoas é o medo, né? O medo de tomar decisão. É uma frase, né? É uma frase que não sei o autor. Ele diz, né? Enquanto não agimos, nunca saberemos qual caminho a seguir. Enquanto não colocamos o pé, não saberemos qual é o caminho. Ok? Então, assim, uma coisa que a gente vai trabalhar agora com vocês nem sempre, né, a escolha mais fácil é a certa.
Nem sempre a escolha mais fácil é a escolha certa. Então dê o primeiro passo, né? Dê o primeiro passo. Não fique com medo. Ou também não agir Sim. pelo medo, né? Quando tem uma frase também que diz assim, né? Decidir não agir também é uma decisão, né? Então, assim, às vezes você, por medo, né? Você teme a Deus, você já orou, você buscou direção na palavra, você procurou conselhos, né? E mesmo assim, pode gerar assim, uma insegurança, sim, né? Mas você já tomou os passos, você já teve os passos necessários ali para fazer a melhor escolha possível, né? Então não tenha medo de errar. Se você fez com temor, se você colocou naquele crivo lá, é para a glória de Deus, sim, edifica, é para o meu crescimento, pedir conselhos, né? Pediu conselhos. Então dê o passo, mesmo que você não esteja tão certo nisso. Às vezes é apenas o medo. É o medo de fazer, é o medo de ousar que está tentando te paralisar. Mas a partir do momento que você decide não agir, isso também é uma decisão. E aí você não vai ter colheita de nenhuma forma, né? E eu lembro disso na parábola, por exemplo, dos talentos, né? Que quando Jesus, né, contando que o Senhor distribuiu talentos para alguns homens, e teve um deles que tomou a decisão de enterrar o talento, não fazer nada a respeito daquilo, né? E aí, quando o Senhor volta e pede o resultado daquele talento, na espera de que ele tivesse prosperado aquilo, de que ele tivesse multiplicado, estava enterrado, né? Então ele perdeu a recompensa e ainda foi advertido pelo seu Senhor. Então não tenha medo de tomar uma decisão, né, baseado no medo, mas seja corajoso. Se você já colocou os princípios que nós falamos anteriormente em prática, então agora é hora de dar o primeiro passo. Sim. Vamos partir para o próximo passo, se quiser começar a falar, que eu vou achar o versículo aqui. Tá, eu queria falar então, pegando o gancho da questão da coragem, também tomar decisões baseadas por fé, né, e não na dúvida, né? Mas Amanda, você acabou de falar que dúvidas podem surgir. Sim, dúvidas sempre existirão. Até que a gente colha o resultado da nossa decisão, a dúvida sempre vai permear a nossa mente, né? Mas, por exemplo, com quem eu devo me casar, né? Será que eu devo casar ou ficar solteiro? Você não tem nenhuma garantia sobre o casamento, que o casamento vai ser lindo, vai ser perfeito, né? Vai ser para toda a vida. Mas você casa-se por fé, sim, né? Você se baseia na fé de que o Senhor é com você nessa decisão, nessa ação, né? Assim como alguns escolhem então ficar solteiros e toma a decisão então de estar solteiro e sabe que o Senhor é com ele para ajudá-lo a dar manutenção em sua vida como solteiro. Mas é tudo por fé, porque se eu me baseio, eu não sei se eu faço isso, né? Eu não sei se eu pego 6 ou meia dúzia, fica ali na dúvida, você não sai do lugar, né? Sim. E o versículo que eu quero dar de referência é Romanos 14, 23, parte B do versículo. Porque, acho que é bom ler o A também. Pode ser. Mas aquele que tem dúvidas é condenado sem comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Sim, aqui o contexto era apóstolo Paulo mencionando aos romanos algumas práticas, né, religiosas que eles tinham na época, sobre o que os judeus condenavam sobre a alimentação e o que não condenavam, né? O que considerava-se que era puro e se podia comer e o que não podia. E isso gerava uma forte discussão ali entre os religiosos da época. Então Paulo, ele menciona a questão da comida, né? Mas também finaliza que tudo aquilo que não é por fé é pecado. Então, assim, se você vai comer, nós lemos um versículo anteriormente, em 1 Coríntios diz, tudo que você for fazer é comer, é beber, é em ação, é em palavras, que seja para a glória de Deus. Sim, então, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31, obrigada, amor. Então, é por fé, né, a sua decisão, baseada nos princípios que nós já mencionamos acima, se você está acompanhando, né, e está anotando, colocou Deus no centro dessa decisão e dessa escolha, então
realmente. Agora apenas creia que Ele é com você, que Ele vai te dar essa direção e que você pode aplicar a sua fé, que Ele estará contigo para te ajudar. Amém? Vamos partir pro próximo então, ok? Você quer falar sobre ele? Ok. Então, o último, a gente vai estar finalizando com esse último. A gente deu vários aqui princípios bíblicos que você precisa tomar, princípios importantes que você precisa analisar e tomar. E esse é o último, que diz: por princípios, tomar decisão ou fazer escolha por princípios e valores. Ok? Por exemplo, é legalizado? É moralmente aceito? Não prejudica propositalmente? Né? Tem gente que quer tomar decisão e você vai ver na questão da lei, na questão do moral. Aí você fala, não tem moral. E na lei, é a mesma coisa assim, posso roubar? Uma vez vieram perguntar pra mim assim, um amigo tá vendendo um carro que ele pegou de uma outra pessoa e o assunto tava meio engasgado, meio esquisito, né? Mas na realidade, o que se sabia é que esse carro tinha sido roubado, estava sendo passado para frente. E alguém vem e ainda pergunta, será que eu devo comprar esse carro? Sim. A gente nem precisa se perguntar isso, né? Não é legal, não é moralmente aceito, né? A gente sabe que isso é prejudicial. Eu tô gostando de um rapaz e um rapaz tá gostando de mim e eu acredito que é tão de Deus, mas ele é casado. É verdade. E tem gente que fala assim, pastor, olha o esposo que Deus me deu. Aí você vai conhece a história que aconteceu. Essa pessoa adulterou com esse cara, pecou com essa pessoa, destruiu a família e fala, nossa, é de Deus, Deus escolheu pra mim. Fala, Deus, não sei que Deus é esse. Porque não é legalizado, não só legalizado, mas moralmente é desprovido de moral. Sim. Então... E prejudica, né? Prejudicou toda uma família, prejudica outras pessoas, né? Existem sim situações e momentos que a gente talvez tenha que fazer algumas escolhas que pode afetar alguém, pode prejudicar alguém, mas não é de uma forma proposital. É porque definitivamente a escolha que você tem que fazer vai comprometer, né? Por exemplo, quantos empregadores hoje tá tendo que tomar decisões de fechar o seu comércio, né? Pela situação dessa pandemia, né? Mas isso prejudica ali quantos funcionários, né? Baseado na decisão desse empregador. Mas não foi algo que ele fez propositalmente. Existe uma situação e um contexto que o força a essa questão. Mas agora, quando a pessoa sabe que aquilo que ela está fazendo, que aquilo que ela está decidindo está para prejudicar outras pessoas, isso realmente, Deus não tem como estar abençoando essa decisão, né? Sim. Então, queridos, eu espero que você foi abençoado com esses princípios, com essas lições, né? Que nós aprendemos. Como eu falei para você, Deus é um Deus tão fantástico, tão bom, tão grandioso, tão poderoso, que Ele nos deixa escolher. Sim. Ele nos dá o livre-arbítrio. Sim. Mas Ele, através da sua palavra, através de conselheiros, através da oração, através de tantos princípios, nós podemos fazer escolhas certas. É isso que nós queremos trazer para essa série. Sim. Jovem, adolescente, irmão e irmã que está aqui nos assistindo, amigos que estão nos assistindo, você pode fazer boas escolhas e não ficar nessa neura, né? Às vezes tem pessoas que entram em pânico, em crise, porque tem que fazer escolhas. Se você cumprir esses princípios, principalmente os princípios bíblicos, é quase certeza que você vai ter sucesso naquilo que você vai fazer. Sim. E lembrando, ainda que, segui todos os passos, segui os princípios, tive fé, criei que Deus estava comigo nessa decisão, mas parece que está dando tudo errado. Calma, querido, calma.
se você realmente crê que o Senhor é contigo, Ele vai te ensinar nessa situação. Sim. E aquilo que foi falado aqui anteriormente, né? Nem sempre as escolhas mais fáceis é a certa, né? Então, muitas vezes a escolha que você tem que tomar realmente é muito difícil, né? É uma escolha que talvez a resposta e o resultado você vai ver somente a longo prazo. Mas creia que o Senhor é contigo se você estiver com o coração realmente aberto a tomar as decisões pautadas na palavra e na direção do Espírito dele. Amém. Espero que você foi abençoado. Então compartilhe essa live com outras pessoas. Compartilhe essa palavra com outras pessoas que precisam tomar decisões, fazer escolhas, estão angustiadas porque não conseguem tomar posições, não conseguem fazer uma escolha, porque ficam, Deus não fala comigo, Deus não me ouve, eu pergunto a ele não me ouve. Aí já viu aquele meme lá, o bilhetinho descendo, tipo assim, abra a Bíblia, vai orar. Então, exatamente. É isso. Vamos estar finalizando, né? Ok, então hoje eu quero finalizar com 2 orações. A primeira, eu quero orar pelo meu lindo marido que está completando aniversário hoje. Pois é, Deus tem concedido mais um ciclo aí, o final de um ciclo e o início de um novo, agora papai. Sim. Né? Aniversário hoje, Dia dos Pais amanhã. E eu quero orar pela vida dele e você que nos acompanha, que possa também se lembrar de nós em suas orações, tá bom? Então, desejar aqui em público meus parabéns pro meu marido lindo. Você também pode deixar nos seus comentários aí os seus parabéns. E vamos orar rapidinho aqui por você, meu amor. Amém. Pai, eu quero te agradecer profundamente pela vida do meu esposo. Te agradecer, Senhor, pela direção que o Senhor tem dado a ele, ano após ano, dia após dia. Obrigada, Senhor, por fazer parte de suas escolhas, de suas decisões. E hoje, Senhor, ele ser o homem que ele é. Ó Pai querido e santo, que o Senhor continue conservando ele em perfeita saúde, em paz, em sabedoria, Senhor, e direcionamento para abençoar a vida de muitos que o Senhor tem confiado em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por tudo que ele representa na minha vida e na vida de tantas pessoas que o Senhor tem nos dado. Então, eu oro a Ti, Senhor, em agradecimento por mais um ano de vida que o Senhor o concedeu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não vou cantar parabéns pra você, mas você pode deixar seus parabéns, tá bom? E agora, eu posso orar pra finalizar? Pode orar. Quero orar pela sua vida, você que nos acompanhou aqui nessa live, você que vai assistir depois, você que vai compartilhar também. Quero orar por você e por todas as vidas que estiverem assistindo aí, amém? Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada família representada, cada pessoa, Senhor, que assistiu essa live, cada pessoa que ainda irá assistir. Eu peço que o Senhor alcance seus corações. Eu peço que o Senhor alcance as suas mentes. Se existem pessoas, ó Pai, que estão angustiadas nesse momento, que estão ansiosas e preocupadas diante de decisões importantes que precisam tomar, ou até mesmo decisões, Senhor, baseadas no seu dia a dia, mas que o inimigo muitas vezes coloca para armar ciladas e tirar eles do seu propósito. Eu quero orar por essas vidas, Pai. Sim. Eu quero pedir que o Senhor esteja alcançando agora cada jovem, adolescente, adulto, Senhor, os mais experientes. Sim. Não importa, Pai, todas essas vidas que estão neste momento acompanhando esta oração, alcance-os com o seu poder, com o seu amor, com a sua sabedoria e ajude-os a fazer as melhores escolhas. E que a mais importante delas é andar na sua presença, Pai. Sim, Pai. Pois não há riscos no seu amor, não há medo no seu amor. Que o Senhor possa ajudá-los em sua caminhada. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Muito obrigada por estar aqui conosco. Um grande beijo para todos. Até a próxima semana.